gente, tudo bom? Continuando então os nossos estudos, né? Nós vimos já o que são, relembramos conjuntos numéricos, e dentro dos conjuntos numéricos nós vimos o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Nós vamos agora estudar as dízimas periódicas, certo? Mas antes de estudá-las, eu procurei colocar algum exemplo de números decimais aqui para a gente observar a diferença que tem, tá? Então, dentro dos números decimais, nós temos os decimais que são exatos, por exemplo, 0,8 transformado em fração, né? É o 8 décimos, né? Lembram? Tem uma casinha, então é dividido por 10. 0,54 eu posso escrever em forma de fração 54 centésimos. Lembram? Duas casas dividido por 100, certo? Aqui nós temos então exemplo de decimal exato. Dízimas periódicas seriam números decimais também, só que acontece algo especial nas dízimas periódicas. Acontece que depois da vírgula, os números se repetem. Eles podem ser assim, né? No caso 0,3333, ou 0,151515. Observem que aqui é um número que se repete. Aqui são dois números, né? Certo? Pode ter uma parte inteira também na frente, né? Mas o que vai ser responsável por ser dízima é o que vem depois da vírgula, tá? Então, aqui no caso, repete sempre o 45, certo? Então, aqui nós temos as dízimas periódicas, que nós iremos estudar agora. E nós temos também dentro dos números decimais, os números irracionais, que depois das dízimas é o que a gente vai ver, que eles são números com infinitas casas decimais. Acontece que depois da vírgula, essas casas decimais, elas são infinitas e não periódicas, elas não se repetem. São números bem diferentes, ó. Diferente do que acontece na dízima periódica. Certo, pessoal? Então, no próximo quadro, nós estudaremos as dízimas, ok? Então, dízimas periódicas, então, que é o nosso assunto principal dessa videoaula, ela pode ser dividida em dois tipos. As dízimas simples, né? Como são as dízimas simples? São números decimais que acontecem uma frequência de repetição depois da vírgula. Neste caso aqui, o número que está se repetindo é o 2, então 0,222. Aqui também tem uma parte inteira, mas logo depois da vírgula já começa a repetição, que no caso aqui é o 5. Aqui também, 0, aqui acontece, ó, dois números, a frequência, ó, de 2 em 2, tá? Tem uma outra representação de dízimas periódicas que é assim, ó. Para não escrever assim, nós podemos escrever dessa maneira, 0,2, que é o número que se repete, contra assim em cima. Então, a representação da dízima periódica pode ser dessa maneira. Quando vocês virem um número assim, significa que é uma dízima periódica. O tracinho vai em cima do número que se repete, certo? Aqui, então, ficaria 1,5, como é só o 5 que está repetindo, vai só em cima dele. E aqui, então, como são dois números, a gente vai fazer assim, ó, 0, é o 32 que repete, então é em cima do 32 que eu vou colocar esse tracinho, tá? Isso daqui vai me indicar o período da repetição. Então, a dízima periódica simples, pessoal, ela se caracteriza por logo depois da vírgula começar a repetir já o número. O que acontece na composta é um pouco diferente, ela tem repetição também,
mas sempre vai ter um número diferente antes de começar a repetir. Nós chamamos esse número de intruso, né? Porque ele não é o número que vai estar se repetindo. Então, neste caso, para representar, a gente poderia representar assim, ó, 1,3. Qual é o número que repete? É só o 5. Então, eu coloco 5 e o tracinho vai só nele, é só em cima do número que se repete, certo? Nesse aqui, ó, como são dois números que se repetem, ó, 78, 70, então eu vou colocar o 0, o 1, que é o intruso, né? 7, 8. O período tá onde? Só em cima do que se repete. Certo, pessoal? Então, aqui estão as representações das dízimas, ok? Então, agora nós vamos para a parte principal da nossa dízima periódica, que é entender como esse número foi gerado, como foi gerado, da onde que veio esse número. Nós sabemos que uma dízima periódica é um número racional. O que é um número racional? O número racional é uma divisão com números inteiros. Então, existe uma fração que gerou esse número, certo? E essa fração que gera essa dízima é chamada de fração geratriz, certo? Então, agora nós vamos aprender como se descobre a fração que gerou essas dízimas, certo, pessoal? Então, assim, ó, nós vamos iniciar com a simples, né? Com a dízima simples. Então, prestem bastante atenção, porque eu vou ensinar o método mais rápido para vocês, o método mais simplificado, tá bom? Existem outros que explicam até de uma certa maneira um pouco melhor, mas a maneira mais rápida de se encontrar a dízima é como eu vou mostrar para vocês agora. Então, assim, vocês vão ter um número, né, que no caso vai ser a nossa dízima, tá? Então, aqui nós temos a dízima 0,6666. Já vimos que nós podemos representar a dízima assim, né, com o tracinho em cima do número. Como é que a gente vai fazer essa fração? Bom, o número que se repete vai aqui em cima, no nosso numerador. E como só tem um número que se repete, esse número vai estar dividido por 9, tá bom? Então, vai ser 6/9, a fração que gerou esse número aqui. Como 6/9 dá para simplificar por 3, então, 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então, a fração geradora daquele número foi 2/3. Eu gostaria que vocês, na calculadora, fizessem essa divisão, 2 dividido por 3, para ver realmente que origina esse número, tá bom? É importante que vocês façam isso. Bom, aqui tem outro exemplo, ó. 0,35, 35 e assim vai. Podemos representar dessa maneira. Como são dois números que se repetem, nós vamos colocar os dois no numerador. Como são dois números, eu vou dividir por 99, porque são dois números que se repetem. 35 99avos não tem como simplificar. Por quê? Porque os divisores são diferentes, né? Aqui é 5, 7, aqui é 3, né? 9. Então, assim, não dá para simplificar. Fica esse aqui o resultado. Gostaria também que aqui vocês fizessem a divisão desses dois números na calculadora, pode ser, para ver que gerou esse daqui. Bom, quando tem uma parte inteira, né, pessoal, como aqui, ó, 2,444, podemos representar assim, né? Aqui a gente vai separar a parte inteira, que é 2, mais a parte decimal, certo? Porque aqui já está a representação da dízima, ó. Então, como é que pode ser representado em forma de dízima esse número aqui?
nós vamos colocar o 2 mais, aqui vai ser representado 4 nonos, tá? Isso daqui, lembram do MMC, pessoal? Isso aqui vai dar um MMC. Entre 1 e 9 dá 9, né? Vamos lembrar, ó, 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes 2, 18. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 4 é 4. Somamos aqui, deu 22 nonos. Como não dá também para simplificar, este vai ser o nosso resultado, a nossa fração geratriz. Certo, pessoal? Essa parte vocês precisam se dedicar um pouco mais para entender bem, porque é importante saber como se originou a dízima periódica, certo? Pessoal, continuando então, agora nós veremos a fração que gera a dízima composta, certo? Nós já vimos anteriormente que a dízima composta, ela tem sempre um número que é o nosso intruso. É aquele número que está ali atrapalhando antes de começar a repetição, certo? Então, como nós representamos, aqui eu coloquei de uma outra cor para vocês lembrarem, ó. Fica 0,3, o 5 é o que se repete, é o que vai aqui em cima, ó. Como é que a gente vai fazer essa fração geratriz? A gente pega todo o número, 35, menos o intruso. Então, viram que eu coloquei da mesma cor, ó? Quem é o intruso? É o 3. Então, é o 35 menos 3, certo? E quem vai aqui embaixo? Bom, aqui o denominador, gente, vai ser assim, ó. Se tem só um número que se repete, vai um 9 só. Se tem só um intruso, vai um 0. Então, o 9 é referente ao período e o 0 referente ao intruso. Então, vai ser o denominador 90, tá bom? Daí, como é que a gente resolve isso daqui? 35 menos 3, 32, 90 avos. Aqui a gente só vê se dá para simplificar ou não. Como são dois números pares, dá para dividir ao meio, né? Ficou 16, 45 avos, certo? Vamos ver um outro exemplo, onde o nosso período é com dois números, ó. 0,4, que é o nosso intruso, né? Repete, deixa eu fazer uma coisinha assim, esse é o nosso intruso. Repete 82, 82, certo? Então, como é que a gente representa? 0,482, onde aqui em cima vai o período. Como é que a gente faz a fração geratriz? A gente pega todo o número depois da vírgula, ó, 482, menos o intruso. Quem é o intruso? Só o 4. Dividido. Agora a gente tem que observar o seguinte, ó. Quantos números aqui está acontecendo no período? 2, né? Então vai repetir 2 noves. 9, 9. E somente um intruso, então é um 0 só. Então, 482 menos 4 ficou 478. O denominador, 990. Aqui vocês sempre vejam a possibilidade da simplificação. Neste caso, dá por 2. Ficou este número aqui, que daí ele ficou irredutível, né? Não dá para dividir mais. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo, ele não é muito simples. Vocês precisam ter um pouco mais de dedicação e atenção nesses estudos aqui, tá? Treinar bastante, refazer as atividades, quantas vezes forem necessárias, tá bom? Um beijão, abraço!